Namastê! Hoje, dia de Páscoa, domingo, chocolates. Hoje é um dia importante, né? Um momento onde Jesus desencarna, punido por não ter entendido, não ter sido compreendido pela massa humana nas suas falas. Isso vem sempre acontecendo quando nós não conseguimos compreender, nós condenamos e excluímos. Isso é muito sério. Mas a semente ao qual Jesus veio plantar na terra e semear ficou, e aos poucos vai sendo compreendido. Eu disponibilizei esse exercício que eu fiz há pouco tempo da Páscoa, que foi uma coisa canalizada, e eu chorei bastante neste momento que eu fiz isso. Ele já está há um tempo em Cartas de Cristo, então eu estou disponibilizando quinta, sexta, sábado e domingo, para que a gente possa entrar verdadeiramente, cortar esses laços que foi a condenação de Jesus, linkada com a responsabilidade que a Igreja Católica colocou sobre os seus adeptos. Então, foi por causa de toda a humanidade esse sacrifício de Jesus. Isso não é verdade. Jesus trouxe uma verdade para a Terra, algo muito inovador, como todos os que descobrem coisas inovadoras, e depois são eliminados. Jesus foi eliminado na cruz porque este era o formato de punição máxima naquele lugar, naquele momento. Então, quando alguém descobre alguma coisa que vai ajudar muito a humanidade, ele é ameaçado de morte, ele é ameaçado de ser eliminado do planeta, porque não interessa para a maioria do sistema que grandes inovadores estejam no planeta. Então, Jesus foi um grande inovador e ele trouxe coisas muito verdadeiras, assim como grandes mestres que também são realmente sacrificados, né? Grandes cientistas que descobrem algo muito simples e que isso incomoda o sistema todo. Então, é mais ou menos isso que se comemora, aquela semente que Jesus veio trazer para o coração. Mas nós estamos dentro do nosso compromisso dos transtornos, dos 8 principais transtornos mentais e emocionais, e estaremos aqui neste final de semana para a nossa próxima semana nos transtornos alimentares. Interessante isso, não? Exatamente quando nós ganhamos um monte de chocolate que não tem nada a ver com a experiência de Jesus, enquanto nós, a mídia marca cria toda uma fantasia em torno disso, e isso significa os ovos de chocolate, ou a compulsão do comprar e do comer. Nós estamos aqui nesse quarto transtorno alimentar. Então, nós trabalhamos a ansiedade, a depressão,
a esquizofrenia e estamos nos transtornos alimentares. Então, durante essa semana, com todos esses chocolates, nós vamos ter que abençoá-los e comer com muita consciência. Eu não escolhi, eu simplesmente fui colocando a ordem correspondente, e eis que o presente de Páscoa para todos nós é exatamente isso, ok? Então, dentro dos transtornos alimentares tem a anorexia nervosa, que é um dos transtornos alimentares mais comum e que se caracteriza pela perda de peso intencional, a recusa de alimentação e provoca distorções da própria imagem pelo medo de engordar. Então, hoje, se a gente pudesse dizer qual é uma das mais comuns, essa é uma das mais comuns dentro do meio da juventude, principalmente das meninas. Por mais que elas emagreçam, elas não conseguem perceber que elas já estão com o peso apenas da sua estrutura óssea e da sua pele, porque o músculo nem existe mais, e um endeusamento, uma fixação em ser algo, parecer algo para os outros. Então, isto vai se tornando tão agravado que a pessoa não consegue mais nem engolir a comida. É difícil para ela sentir fome, ela tem aversão e continua se sentindo inadequada. Porque essa inadequação está dentro e não está na estrutura física que ela procura. Então, quando se trabalha com emaranhado, nessa situação vai se procurar aquele aniquilamento na origem, né? A negação do seu corpo, a desestruturação do seu corpo, e todo o emaranhado é a aversão alimentar. Eu vou chutar uma coisa que pode ser verdade ou não, mas eu estou tendo essa orientação nesse momento. Isso pode ser relacionado ao momento da amamentação. O quanto a amamentação foi prazerosa para a criança e para o quanto de tempo e amor a mãe deu para essa criança na hora da amamentação. Pode ter um vínculo conectado com isso. Então, essa semana, para quem está dentro dessa síndrome, ou para quem nunca está satisfeita com o seu corpo, nega ele, rechaça ele, nunca eu me acho adequada suficiente, poderá fazer esse emaranhado, né? E procurar essa origem. Eu não preciso conhecer a origem. Eu sei que essa minha postura, esse meu transtorno de anorexia está relacionado com o que os outros pensam de mim, esse é o emaranhado, e tem uma origem que foi rechaçada. Foi uma origem que gerou esse sofrimento, não importa se é um ancestral, se sou eu em outra vida. E eu vou brincando com essas duas cadeiras na minha frente e vou trabalhando tudo isso, vou incluindo esse que foi rechaçado, que morreu de inanição, trago de volta para o sistema com todo respeito, mas eu não preciso continuar reproduzindo essa distorção do DNA. Eu interrompo essa distorção do DNA, ok? Vamos trabalhar dessa forma para a turma que nunca está satisfeito com o seu corpo e que já está uma caixa de osso e continua
negando a alimentação. A bulimia é o transtorno onde uma pessoa come grande quantidade de alimentos e força vômitos ou usa laxantes para eliminar as calorias. Então, eu como compulsivamente, eu como aceleradamente para não prestar atenção no que eu já comi, tipo que nós vamos passar nessa experiência da Páscoa. Se você ganha muitos chocolates, você come para se livrar do chocolate. Depois você percebe que você se livrou do chocolate dentro da sua barriga. Então você vai lá e bota o dedo na garganta para vomitar, ou faz uma desintoxicação, ou toma laxante toda hora, que é para liberar. É uma outra forma de trabalhar a aversão do corpo e não regular virando anorexia. Então, eu como, mas eu vomito. Eu como, mas eu me sinto culpada porque comi. E aí eu vou engordar, vou sair do padrão, então eu preciso vomitar. Tá cheio de gente, tá? E tá cheio de gente comendo também muito rápido. Então, compulsão alimentar é a ingestão exagerada de alimentos. Ocorre mesmo sem a presença de fome ou necessidade física de alimento. Desta forma, come alimentos em grande quantidade em um curto espaço de tempo. Então, você faz 1 lanchinho, 2 lanchinhos, 3 lanchinhos, 4 lanchinhos, chega na hora do jantar, ainda quer jantar. Na grande maioria das vezes, ingere alimentos calóricos, independente da sensação de fome. Eu tenho um caso que eu lembro, na época que eu era massagista em Florianópolis, e que a menina era muito, muito bonita, mas era muito gorda. E ela fez, mais tarde, ela fez a bástrica, aquela cirurgia que reduz o estômago, que bota um balão no estômago. E o que ela fazia para permanecer gorda é inacreditável. Ela só comia bacon frito e chocolate bem calórico. Então, a alimentação dela era baseada em se sabotar e permanecer gorda. Naquela época eu era só massagista, mas eu não aguentei. Eu sentei ela na maca e falei, eu preciso conversar com você. Eu preciso te mostrar que isso é pura sabotagem. O porquê você não consegue emagrecer? Porque eu não quero ser desejada. Ela tinha até a resposta. Mesmo com esse corpo disforme, as pessoas olham para mim vendo a beleza que eu não quero ter. Então, era uma forma de se autodestruir. Mesmo com a bástrica, ela não conseguia. Como ela não podia digerir muita coisa, porque ela não conseguiria comer, ela precisa comer muito lentamente, uma quantidade muito pequena. A forma que ela achou era comer algo altamente calórico. Então, não adianta muito tratar o corpo da maneira com que eu acho que é o ideal. Você precisa achar a origem dessa questão. Talvez em outra vida, em outra realidade, ela tenha sido alguém muito desejada pela beleza que a moça tinha. Ela tinha um magnetismo que chamava atenção, mesmo toda disforme. E ela tinha muito medo de ser muito bonita e de trair o marido. Então, deste formato, gorda,
ela tinha um pouco de vergonha do corpo, embora ela preferisse a vergonha do corpo do que ela ficar bonita, ter uma libido sexual muito grande e não conseguir se manter fiel ao marido. Muitas coisas para limpar dentro desse transtorno alimentar. Muitas coisas relacionadas com a amamentação, muitas coisas relacionadas com o desejo, os olhares, até mesmo questão de abuso pode estar relacionado com isso. Então, vamos olhar com todo carinho, vamos perceber que existe muito para ter compaixão com essas pessoas que estão anoréxicas e nunca satisfeitas com o corpo, ou que estão na bulimia vomitando porque não consegue conter a falta de alimentação desde a vida. Então, eu como para saciar o que eu não recebi na amamentação, por exemplo, e aí eu como rapidamente para não ser vista e vomito para não engordar. Então, merece muito carinho, muita compaixão, muito amor, esses seres. Nós temos uma semana com chocolates para avaliar isso. Nós temos uma semana observando a nossa mastigação para ver como nós comemos, porque nós levamos um tempo para fazer a comida e se nós estamos desalinhados com isso, a gente come rapidamente para se livrar e nem bem digeriu a comida. Então, vamos cuidar do prato que a gente bota, a quantidade, a qualidade dessa comida, né? Verduras cruas, coisas cruas junto. Segundo o budismo, quanto menos variedade alimentar, melhor. Não se deve tomar líquido durante a refeição, nem água, quanto menos suco, porque você vai fazer uma mistura no suco gástrico, você vai diluir o suco gástrico, vai ter mais dificuldade de fazer a digestão. Então, na nossa semana, depois da Páscoa, estaremos com chocolates e com os transtornos alimentares. Tenhamos uma boa semana para nós, olhando para isso, mesmo com leveza, mas brincando com a vida e acolhendo muito nos emaranhados e na origem. Aprendam a usar isso, a oração também, né? Porque quem está nesse transtorno anoréxico, ela está em sofrimento. E quem é que vai se colocar como o cobrador kármico ou o tirano que cobra? É a mídia mesmo. A mídia faz isso com as meninas. Se você tiver meia grama de celulite, você já é excluída, deixada de lado, né? E se você não se encaixa nisso, você não vai estar sendo realizada. E a gente se deixa levar, e a turma nova se deixa levar. Eu não, já estou velha, graças a Deus. Mas tudo isso são rótulos. E esses rótulos, eles geram esses transtornos. E você que está aí vendo a sua filha se acabar para estar enquadrada nessa mídia, né, para ser incluída por este grande vilão, faça a oração, aquela das 3 orações que eu vou pedir para a Tassi botar embaixo sempre, para que nós possamos usar essa semana para trabalhar compassivamente com
todo o amor do nosso coração, acolhendo esse caos que são esses transtornos que aniquilam os seres humanos. E como somos todos um, quando nós nos trabalhamos, nós ajudamos o outro. Gratidão profunda. Final de Páscoa bem lindo para vocês. Beijos no coração. Namastê.